Bora aprender inglês com a música The Scientist, do Coldplay, que fala como as nossas vidas poderiam ser diferentes se a gente pudesse recomeçar, voltar no tempo e consertar alguns erros do passado e começar tudo de novo, lá do início. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. E hoje a gente vai aprender inglês e vai aprender a cantar a música do Coldplay, The Scientist, que foi lançada lá em 2002 e faz parte do segundo álbum da banda, A Rush of Blood to the Head. Um fluxo grande de sangue pra cabeça, é o nome do álbum. E numa entrevista, o Chris Martin contou que essa música, na verdade, é um relato dos desastres, dos relacionamentos que ele já teve. Ele explicou mais ou menos como que a música se desenvolveu, como que ela ganhou vida, como que ela veio à tona. E ele fala um negócio muito interessante que, de fato, faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? Principalmente sobre os nossos sentimentos, que é o seguinte, ele falou assim, é engraçado a gente olhar pro mundo, e principalmente se nós somos pessoas que nos importamos, né? Se a gente se importa com o mundo, com os outros, com o meio onde a gente vive. E às vezes a gente se depara com problemas tão sérios como, por exemplo, os problemas de economia globais, ou então os problemas relacionados a meio ambiente, que de fato são uma realidade, só que no fundo, o que tira o nosso sono, assim, de verdade, são as questões do coração, são os nossos sentimentos, e muitas vezes quando a gente tá ali apaixonado ou envolvido por alguém, nada supera a atenção e o foco que a gente dá pra isso. E ali é interessante a gente perceber como que a música vem se desenvolvendo em torno disso. É, realmente, tentar nos entender, tentar entender os nossos sentimentos, tentar entender as nossas emoções, é realmente uma ciência à parte. E daí vem o nome da música, O Cientista, que, na verdade, ele não tá falando do cientista, aquele que fica lá dentro do laboratório, estudando um monte de fórmulas e fazendo um monte de testes e pesquisas e tal, mas o cientista da própria alma, o cientista dos próprios sentimentos. E fazendo o link, quando ele fala dos relacionamentos desastrosos que ele já teve, é que, muito possivelmente, se ele pudesse voltar no tempo e começar do início, ele teria feito muitas coisas diferentes. De fato, quando ele acabou estragando algum relacionamento que ele gostaria que tivesse dado certo. E aí tem um negócio muito interessante do clipe, que o clipe depois você coloca no YouTube pra assistir, ou em outra plataforma de streaming aí da sua preferência, mas o clipe é muito interessante porque o clipe, ele vai mostrando as imagens como se a gente estivesse voltando, né? Então, as cenas, os takes, elas vão voltando, que aí carrega toda essa ideia de voltar ao início. No clipe, o Chris Martin, ele começa deitado ali num colchão e depois, ao longo do clipe, a gente vai entendendo que aconteceu um acidente, que ele e a namorada estavam numa estrada, muito possivelmente ali pelo interior e tal, e aí acontece um acidente, acontece um desastre, e que como que seria se ele pudesse voltar no tempo e ter evitado aquilo ali. É, na verdade, uma grande metáfora para essas outras questões da vida, né? Quando acontece um desastre, como que seria se a gente pudesse voltar no momento que antecede o desastre e talvez fazer alguma coisa diferente. Meio estilo aquele filmaço que eu amo, Efeito Borboleta. E uma curiosidade bem legal do clipe. O clipe, ele foi todo gravado normal, com as cenas normais, assim, forward, pra frente, e depois na pós-produção, no momento de edição, eles foram fazendo os efeitos lá pra cena voltar. Só que pra poder ter o efeito desejado no momento da pós-produção, o Chris Martin teve que aprender a cantar a música de trás pra frente. Vocês imaginam isso? E ele treinou pra caramba, isso levou ali algumas semanas pra que ele conseguisse, e ele teve que cantar a música no momento da filmagem de trás pra frente, porque aí quando aplicasse lá o efeito na pós-produção, daria a impressão que ele tava cantando normal. Olha que loucura isso. E uma última curiosidade também bem legal sobre essa música é que o Chris Martin, ele fez essa composição toda quando ele tava num quarto de hotel em Liverpool, e a única coisa que ele tinha era um piano velho e desafinado. E ele tava tentando tocar ali uma música do George Harrison chamada Isn't It a Pity? Mas ele tava tentando tal e não conseguia, e aí essa música, The Scientist, começou a aparecer. No momento que ele tava tentando tocar ou trabalhar numa outra música, não conseguia, veio The Scientist. Ele pegou um gravador, começou a gravar ali, e do jeito que a música saiu, é a música que nós conhecemos hoje. Então bora lá, bora conhecer, entender e aprender inglês com a música The Scientist da banda Coldplay. Na primeira estrofe, ela fala o seguinte: Come up to meet you. O que significa isso? Come up to meet you. Eu vim para te
te encontrar. Come up to meet you. Tell you I'm sorry. Tell you e te dizer pra você I'm sorry, que eu sinto muito. Então, eu vim pra te encontrar e pra te dizer que eu sinto muito. You don't know how lovely you are. Você não sabe no sentido de, cara, você não faz ideia do quão adorável, do quão amável. Lovely, lovely. Aqui uma dica de pronúncia. Essa palavra a gente não fala lovely, a gente fala l. Então, presta atenção. O som, ele sai meio aqui da garganta e a sua língua, a pontinha da sua língua vai lá pro céu da boca. Quando a gente faz essa primeira sílaba da palavra. Então, lovely, lovely, que é a mesma forma como a gente pronuncia a palavra love. Love não é love, não é love, love. Love. E aí, quando a gente vem pra essa variação, é lovely, da mesma forma, ok? So, you don't know how lovely. Você não sabe o quão adorável, o quão amável you are. Você é. I had to find you. Então, eu tive, o verbo have no passado vira had. Eu tive que te encontrar. I had to find you. Tell you, I need you. E te dizer, e dizer pra você, tell you, I need you. Que eu preciso de você. Então, eu tive que te encontrar e eu tive que te dizer que eu preciso de você. And tell you I set you apart. E te dizer, and tell you, que eu te escolhi. Tell you I set you apart. Vamos lá, vamos cantar devagarzinho aqui junto comigo. Canta agora em voz alta. Lembrando que no final dessa música fica disponível para os inscritos aqui do canal o karaokê da música com a letra aqui na tela, bonitinho para você poder praticar. Então eu tenho certeza que se você não se inscreveu ainda, você vai se inscrever agora e assistir o karaokê no final do vídeo, certo? Então bora, vamos aqui comigo devagarzinho. Come up to meet you. Tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Essa música é ótima para treinar porque ela é bem devagar, bem lenta, com um pianozinho ali de fundo, então ela é super tranquila. Vamos com acompanhamento? Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. E aí depois ele fala, tell me your secrets. Me conte os seus segredos. Tell me your secrets. And ask me your questions. E faça as suas perguntas. No sentido de, pergunta, o que você quer saber? Pode falar. Ask me your questions. Faz as perguntas que você quer fazer pra mim. Ask me your questions. Ou, let's go back to the start. Ou, vamos voltar pro começo. Vamos voltar pro início. Tentar desfazer tudo isso aí que aconteceu, que acabou estragando tudo. Vamos voltar pro início e tentar recomeçar? É mais ou menos esse sentido. Então, so, let's go back. Vamos voltar to the start, para o início. Running in circles. Running in circles, que é correndo em círculos, sabe? Quando você fica ali correndo em círculo, não sai do lugar. Running in circles. Coming up tails. Aqui, no sentido de tail, que é de cauda ou de rabo de animal, por exemplo, perseguindo caudas, que seria a mesma coisa. É o running in circles, correndo no mesmo lugar, sem sair do lugar. Coming up tails, que significa a mesma coisa. Correndo atrás do próprio rabo, a gente tem essa expressão em português. Hands on a science apart. Aqui, lembra quando a gente tá falando lá da ideia da música, quando a gente tava lá na nossa parte de contextualização? Aqui ele tá falando de uma ciência que não é aquela ciência do laboratório, das fórmulas, dos testes, dos microscópios. É a ciência, é aquele cientista da própria vida, da própria alma, dos próprios sentimentos. Então, a cabeça
cabeça dele tá numa ciência que é uma ciência à parte, é uma ciência diferente. Então, heads on a science, a cabeça numa ciência diferente, numa ciência à parte. Heads on a science apart. Vamos lá, vamos cantar devagarzinho, vai junto comigo, canta aí em voz alta. Vamos, vai. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a science apart. E aí depois, nobody said it was easy. Ninguém disse que ia ser fácil. Quem falou que ia ser fácil, mentiu. Nobody, ninguém. Nobody said, então o verbo say, no passado vira said. Então ninguém disse que seria, ó o verbo be aqui no passado, was. Nobody said it was easy. Ninguém disse que seria fácil. It's such a shame for us to part. É uma pena. It's such a shame. Ó, dica de pronúncia. O such, o som final é esse aqui, ó. It's such a shame. Então é uma pena. It's such a shame for us, para nós, pra gente. Em português a gente falaria assim. Então é uma pena pra gente se separar. It's such a shame for us to part. E aqui, uma outra dica. O shame, além do sh da sílaba inicial, shame, shame, a sílaba final a gente não pronuncia a letra E. Então não é shame, não é shame, que pronuncia é shame. Shame, dá aquela fechadinha no lábio e deixa o som sair um pouco. Shame, shame. So, it's such a shame for us to part. É uma pena a gente ter que se separar, a gente não tá mais junto. Nobody said it was easy. Ninguém disse que seria fácil. No one ever said it would be this hard. Ninguém nunca falou. No one ever said. Ninguém nunca disse, ninguém nunca falou. It would be. Olha aqui o modal verb would, mais uma vez, dando essa ideia de alguma coisa que iria no futuro. A gente viu isso lá na música Memories, do Maroon 5. Everything would stay the same. Tudo ficaria da mesma forma. Lembra? Would stay, ficaria. Se você não assistiu ainda, a música Memories, do Maroon 5 também tá super legal. Vou deixar o link pra você assistir aqui na descrição desse vídeo, certo? E aqui é o would be, seria. Então, be, que é o verbo ser ou estar, would be, seria. Então, ninguém nunca falou, no one ever said it would be, que isso seria this hard, difícil desse jeito. Ninguém nunca falou que seria difícil assim. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Me leve de volta para o começo. Bora junto comigo, devagarzinho. Let's go. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.
I was just guessing at numbers and figures. I was just guessing. Eu tava, eu tava só aqui pensando. Tentando adivinhar. I was just guessing at numbers. Então, eu tava aqui olhando os números, os gráficos, os dados. Então, nesse exato momento, vamos imaginar aqui um cientista. Um cientista, quando ele tá ali no meio de uma pesquisa, tentando desvendar algum dado, alguma fórmula, alguma lógica, alguma sequência, algum padrão, ele fica ali olhando pros dados que ele tem, né? Às vezes a gente tem gráficos também à nossa disposição, e aí aqui a gente leva isso para uma linguagem figurada. Então você pega lá um cientista olhando para números e gráficos, só que ele se colocando como o cientista da própria vida, da própria existência, dos próprios sentimentos, ele fica olhando porque ele tem à disposição dele, pro que já aconteceu, pros pensamentos, pros sentimentos. Então seria essa metáfora. I was just guessing. Eu tava só aqui tentando adivinhar, tentando entender os números e os gráficos e tudo que eu tenho aqui à minha disposição. Então aqui no passado do verbo be, was. Eu estava. I was just guessing at numbers and figures. Pulling the puzzles apart. Então, puzzle, de quebra-cabeça. Só que o quebra-cabeça, ele também pode ser o quê? Ele pode ser um enigma, ele pode ser algo que eu tô tentando decifrar, que eu tô tentando entender, pode entrar dentro desse contexto. Então, o que ele estava fazendo? Já existe um cenário montado, já existe um quebra-cabeça pronto, já existe um enigma que foi, entre aspas, talvez, desvendado. E ele tá querendo desfazer esse cenário, para ver se, de repente, desconstruindo, ele consegue reconstruir e entender, de fato, algumas questões. Então, ele tá pegando os enigmas e ele tá rejeitando, ele tá descartando, ele tá pulling apart. So, pulling the puzzles apart. Rejeitando, desfazendo os quebra-cabeças, desfazendo os enigmas. Questions of science. Questões de ciência, science and progress, ciência e progresso. Então, tudo isso, essas questões de ciência, essas questões de progresso, questions of science, science and progress, do not speak as loud, não falam, olha aqui, uma frase no presente na forma negativa. Eu preciso, para negar no presente, usar o verbo auxiliar. Isso quando a gente não tem um contexto onde a gente usa o verbo be, porque se eu uso o verbo be, eu não preciso do verbo auxiliar. Mas sem o verbo be, então aqui o verbo é o speak, que é falar. Para negar no presente, eu pego o verbo auxiliar, o do ou o does, se for terceira pessoa, e coloco not junto. Do not speak, não fala, ou não falam, dependendo da pessoa. E aqui a gente tem o plural, que são as questões de ciência, as questões de progresso. Então, elas não falam. Do not speak as loud as my heart. Então aqui a gente tem a forma comparativa, que seria o tanto quanto, esse as dentro desse contexto aqui. Então essas questões de ciência e progresso não falam tão alto quanto as loud as my heart, o meu coração. É um cientista dos próprios sentimentos, da própria vida. E essas questões de ciência e progresso, elas não falam tão alto quanto o meu coração. Elas não querem dizer de uma forma tão profunda quanto as coisas que o meu coração me diz. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. Aqui, uma atenção especial ao ritmo no final, essa última frase, ele fala assim, um pouquinho mais rápido, que é do not speak as loud as, do not speak as loud as, do not speak as loud as, ok? Então vamos lá, vamos cantar comigo essa estrofe aqui, devagarzinho, vambora. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. Tell me, me diga, you love me. Aqui, ó, mais uma vez, o love. Tell me, me diga que você me ama.
tell me you love me. Come back and haunt me. Volte, come back and haunt me. Aqui o verbo haunt, que é de assombrar. Assombrar, dentro desse contexto aqui, não seria assim, volte e me assombre, no sentido de volte e seja uma assombração na minha vida, não é isso. É no sentido de volte a fazer parte aqui de todo esse cenário, volte a fazer parte da minha vida, volte a estar sempre por perto, porque a assombração tá sempre por perto, né? A pessoa que fica assombrando, ela tá sempre por perto. Então seria dentro desse sentido. Diga que você me ama, volte e volte a ficar aqui, por perto, fazendo parte de tudo. So tell me you love me, come back and haunt me. Oh, and I rush to the start. E eu volto correndo pro começo. E eu volto correndo lá pro início. Então, diga que você me ama, volte a fazer parte disso tudo, que eu vou voltar correndo lá pro começo e quem sabe fazer as coisas de uma forma diferente. Oh, and I rush to the start. Running in circles, correndo em círculos sem sair do lugar. Chasing our tails, correndo atrás do nosso próprio rabo, correndo atrás da nossa própria cauda. Chasing our tails. Chasing aqui no sentido de caçando, perseguindo. Coming back as we are. Voltando a ser como nós somos. Coming back as we are. Bora, devagarzinho. Tell me you love me. Come back and haunt me. Oh, and I rush to the start. Running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Aqui reparou? No finalzinho, esse coming back, para poder entrar no ritmo da música, a gente puxa um pouquinho o final da pronúncia da palavra. Então ele entra no ritmo assim. Coming back as we are. Vamos com o acompanhamento, bora! Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, and I rush to the start. Running in circles, chasing our tails, coming back as we are. Aqui essa estrofe é praticamente a mesma coisa. Nas duas últimas frases ali tem uma pequena diferença, mas é Nobody said it was easy. Ninguém disse que seria fácil. It's such a shame for us to part. É uma pena que a gente tenha que se separar, que a gente não esteja mais junto. Nobody said it was easy. Ninguém disse que seria fácil. No one ever said it would be so hard. Então, ninguém nunca disse que isso seria tão difícil. So hard. A gente também viu esse so na música Memories, quando ele fala When I never felt so lost, quando eu nunca tinha me sentido tão perdido. E aqui, so hard, tão difícil. Então, ninguém nunca disse que isso seria tão difícil. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Então, aqui, I'm going back. Eu estou voltando. I am going back to the start. Eu estou voltando para o início. E aqui, pra gente cantar, nessa parte onde teve a modificação, no one ever said it would be so hard, o ritmo também encaixa de um jeito diferente com essa mudança dessa palavrinha que fica assim, ó. No one ever said it would be so hard. Então é como se o would e o be juntassem assim e ele fala mais rápido. No one ever said it would be so hard. Ok? I'm going back to the start. Vamos lá, vamos cantar juntos, devagarzinho. Bora. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. Nobody said it was easy. Oh, such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be so hard.
I'm going back to the start. E aí você imaginava que, na verdade, o cientista fosse esse cientista da própria vida, da própria alma, dos próprios sentimentos, que tenta enxergar que as questões de ciência e de progresso não falam tão alto quanto o nosso coração? Você curtiu a mensagem da música? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E, é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa pra mim aqui o seu like e compartilha. Eu tenho certeza que você conhece alguém que gosta de Coldplay, que pode gostar dessa música, que essa música pode ter algum significado. Então aperta aqui o botão de compartilhar, envia aí nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda bastante também no crescimento do canal e na divulgação desse conteúdo. Agora fica aqui com o karaokê, divirta-se, treina bastante, porque agora é isso que você precisa fazer. Repetir, 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 treinar, treinar, treinar várias vezes até que você atinja o seu grande objetivo, que é conseguir cantar a música sem precisar recorrer à leitura da letra, pronunciando as palavras da maneira correta, é claro. Fica com o karaokê, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.
see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tat.